eu desde pequena, né, fui uma pessoa que achava o máximo, assim, empreender. Eu sempre quis, né, ser empreendedora, né, e quando era na parte, assim, de eu trabalhar para terceiros, eu nunca gostava, né, fazer aquilo ali, né, insatisfeita, né, e tudo mais, porque assim, gente, tem pessoas que elas gostam do serviço CLT que elas fazem, que elas trabalham, né, que elas exercem, que elas dão bem, né, com o patrão delas, mas comigo, sabe, eu sempre achei, assim, muito humilhante, eu nunca gostei, né, de trabalhar, assim, para terceiros. E aí, pessoal, quando eu morava com meus pais, eu sempre estava ali fazendo coisas, né, tipo crochê, vendendo rifas, né, eu vendia panos de prato, né, que minha mãe me ensinou a costurar, né, e minha mãe tinha uma máquina doméstica, até hoje eu tenho essa máquina, né, que eu faço minhas customizações aqui em casa e tudo mais. E aí eu acabei levando a máquina comigo, né, e tô com ela até hoje. E aí, pessoal, eu fazia panos, né, e sempre tava vendendo algumas coisinhas ali, né, seja para parentes, né, meus avós, minha avó, né, e minhas tias sempre compravam, né, só para me ajudar mesmo. Mas eu sempre, assim, desde criança, né, desde 9 anos, que eu lembro, né, de eu querer ali ter meu próprio dinheiro, né. E eu sempre, quando eu fui ficando mocinha, né, estudando, eu queria sair da casa dos meus pais. E eu não pensava, assim, em fazer faculdade, né. Eu acharia que eu sofri muito para estudar, acharia que eu tinha de fazer uma faculdade, mas uma faculdade, assim, para trabalhar para mim, entendeu? Que seja algo que eu pudesse empreender, né, não, tipo, fazer assim, tipo professor, entendeu? Tipo algo que eu fosse trabalhar para os outros, eu nunca quis, entendeu? E aí, gente, eu saí da casa dos meus pais, né, para morar com meu namorado, né? E eu também não queria, né, ficar dependente do meu namorado para me dar as coisas, né? Meu namorado, graças a Deus, ganhava bem, né? Era bom, era muito bonzinho para mim até hoje, né? Graças a Deus a gente está junto. Mas eu não gostava, né, de ter que depender dele para ficar pedindo dinheiro, né, para comprar as coisas, para pagar minhas contas, né? Então, né, desde quando eu fui morar com ele, que eu continuei, né, fazendo os crochês, fazendo os panos de prato, né, comecei a fazer fronhas, várias outras coisas, né, para me ter o meu próprio dinheiro. E aí, gente, teve um certo momento lá que eu quis, né, trabalhar CLT para mim começar, né, minhas vendas de roupa, né. Primeiro, eu fui trabalhar em padaria, né, em casa de família, e aquilo tudo para mim era um saco, assim, sabe? Não sei explicar. Eu odiava, até hoje eu não gosto, né, de nem pensar na hipótese de eu ter que trabalhar, né, para terceiro. Mas se precisar, gente, eu vou sim. Não é caso de preguiça, entendeu? É caso que eu não acho legal, entendeu? Você ficar investindo no sonho dos outros, né, e muitas vezes sendo humilhado, né? Então, é isso aí, uma série de coisas. E aí, pessoal, eu sempre quis ter meu próprio negócio, como eu tô falando pra vocês. Aí eu comecei, né, a trabalhar, né, em padaria. Eu não fiquei uma semana, né, na padaria. Acho que eu fiquei sim uma semana, eu ganhei R$ 80, né? E aí, gente, eu fui trabalhar em casa de família, né? Também ganhei uma mixaria, né? Que eu acho que dava R$ 10 por dia. Saí também, fui trabalhar numa loja, né? Eu também achava muito assim explorante, né, cansativo, e acabei também saindo. Daí eu vi, né, gente, que não adiantava, né, que eu tinha mesmo que trabalhar era pra mim, fazer as coisas pra mim. E aí foi aí que eu peguei, né, um dinheirinho dos crochês, né, juntei com o dinheiro que o meu esposo tinha me dado, né, e comprei, né, de roupas. Eu não sabia, gente, comprar nada, né, pelo Instagram, também não tinha muito, assim, essa coisa de comprar, né, online, pela internet. Mas eu tinha, né, a patroa da minha mãe, né, que morava na cidade, né, grande. E ela sempre vinha, né, pra fazenda, né, no final de semana. E aí ela comprava pra mim, né? E aí as pecinhas não eram muito boas, né? Talvez não, muitas vezes não vinha do meu agrado. Mas eu comecei assim. E hoje, pessoal, eu sou muito grata, né? Hoje eu posso falar, né, que eu consigo ser, né, assim, que eu sou autônoma, né? Eu sou uma empreendedora de sucesso, eu me considero uma empreendedora de sucesso, né? Mesmo eu ganhando muito pouco ainda, né, pessoal? Talvez, né, para muitas pessoas é pouco, né? Em vista do que eu quero ganhar, sim, ainda é pouco. Mas hoje em dia, pessoal, eu ganho R$ 2.000 por mês, né? Tem mês que eu faço até mais, né? Mas tô falando 2.000 porque é mais ou menos a média, né, que eu consigo por mês. E, pessoal, isso para mim é muito gratificante, entendeu? Porque quando eu trabalhava, né, para terceiros, ou mesmo aqui na minha região, se eu estivesse trabalhando para alguém, né, hoje em dia, eu não ganharia, né, nem isso aí que eu consigo fazer, né, com a minha lojinha. E aí, pessoal, como eu tô falando aqui pra vocês, talvez, né, pra muitos, né, 2.000 é pouco, né, mas pra mim, né, que gosto, né, do que eu tô fazendo, né, hoje em dia eu posso comprar minhas peças, né, eu amo cada detalhe, eu fico ansiosa, né, para as minhas peças chegarem.
eu vejo minhas clientes, né, satisfeitas, sempre voltando, né, me procurar, né? Então, pra mim, gente, é muito bom. Teve mês que eu consegui fazer R$ 4.000, né? Mas a média mesmo é R$ 2.000, né? Tem mês, né, pessoal, que vai até menos, mas são, assim, pequenos, né? Coisa mínima. Mas o que eu quero aqui, pessoal, passar, né, nesse vídeo, é que você aí também, né, que não gosta, né, de trabalhar CLT, né, porque tem sim pessoas que gostam, né, de trabalhar CLT, que amam, né, o que fazem, mas não é meu caso, né, se também não for o teu caso, ou mesmo se você gosta de trabalhar CLT, mas você quer ter o seu próprio negócio, né, eu te incentivo a começar com o que você tem, tá, pessoal? Não é fácil, mas quando você chega assim, começa a chegar nessa altura, né, que talvez eu esteja, né, é muito gratificante, entendeu, gente? Hoje eu vejo as pessoas vindo aqui até mim, né? Todo mês eu conseguindo pagar minhas continhas, tá? Eu conseguindo realizar meus sonhos, né? É gratificante demais, pessoal. Eu não recebo dinheiro de terceiros, né? Tipo auxílios, né? Eu trabalho só mesmo com as roupas, né? E com algumas rendas extras, né? Que são besteirinha, gente. Porque a minha principal fonte de renda são as roupas, né? Inclusive essa t-shirt, né? Eu compro ela a 16, 12 reais e vendo a 45 reais, tá? Então, pessoal, é muito bom, né? Eu vendo, assim, roupas em geral mesmo, né? Vendo roupa infantil, moda íntima. E eu criei este canal aqui, né? Pra estar falando mesmo de várias coisas, né? E tá tentando incentivar, né, as pessoas que querem, né, começar também, né, a começarem, né? Então eu vim aqui hoje para falar para vocês, né, que se você tem esse sonho, né, que você comece, é sim possível, né? E que tipo eu tô aqui para ajudar, entendeu? Eu tô aqui como uma amiga, né, que eu tive muita ajuda, né, graças a Deus, inclusive dessa mulher, né, dela ter a paciência dela ir comprar para mim, né, dela trazer essas peças para mim e tudo mais, né, gente? Teve muitos desafios, né, mas hoje em dia, assim, eu tô tão grata que isso pra mim, né, não foi nada, né, e foi necessário, né, gente? Foi muito necessário porque eu consegui crescer, entendeu? Eu acho assim. E foi esse o vídeo, meus amores, só mesmo, né, pra dizer pra vocês, né, que se precisarem, eu estou aqui, né, da forma que eu puder ajudar, né, basta você também deixar suas dúvidas aí, tá, nos comentários, que eu vou tentar tá respondendo todas, tá, ou todos. Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus.